Fala pessoal, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 20 horas e alguns minutos, dia da nossa live. E o objetivo da nossa live sempre é falar sobre o universo da transferência, sobre o universo da obtenção. Sempre falo isso, toda live que a gente inicia aqui. E deixar essa live também gravada para que seja fonte de consulta, para que seja fonte de informação em relação aos processos de transferência e também em relação a editais importantes, como o edital que eu vou falar hoje. Semana passada a gente falou do edital da Universidade Brasil, um edital bem interessante, as dúvidas estão totalmente disponíveis, né? Ou seja, as perguntas, na verdade, totalmente disponíveis. Se você quiser perguntar sobre a Universidade Brasil, pergunte sobre a Universidade Brasil, sobre o Grupo Ânima, sobre o Grupo Ânima. Então fique à vontade, mas hoje eu vim para falar do edital da Universidade Federal de Uberlândia. A Universidade Federal de Uberlândia é uma faculdade com grande regularidade na abertura do seu edital. É uma faculdade que habitualmente abre os seus dois editais, na verdade, dois editais ao ano. Ela abre um edital no primeiro semestre e ela abre um edital no segundo semestre. Então, é uma faculdade que abre habitualmente 2 vezes ao ano. Aí, poxa, você fala, mas eu não vi o edital da UFO no segundo semestre de 2023. Realmente, a gente está vendo agora uma prova para acontecer agora, eu não vi nenhum edital nessa transposição entre 2023.1 para 2023.2, ou seja, não viu um edital no meio do ano para ingresso no segundo semestre de 2023. Realmente, a gente não viu vagas para medicina, mas existem vagas para outros cursos que são disponibilizadas tanto no primeiro quanto no segundo semestre, e é muito comum que haja vagas de medicina nos 2 semestres. Então, a gente está falando de um edital que as inscrições não estão abertas, é muito comum, a gente começa a falar numa live do edital, as pessoas que estão interessadas já vão diretamente no site da UF e não encontram o local para fazer inscrição. Natural, as inscrições elas vão iniciar no dia 2 de janeiro e elas vão até o dia 25 de janeiro, culminando com a prova no dia 18 de fevereiro. Então, um processo seletivo longo, isso é incomum entre faculdades com processo de transferência e obtenção. Poxa, a gente tem um tempasso aí para se preparar para esse processo seletivo e conseguir ter uma boa nota, ter um bom aproveitamento. Então as inscrições começam no dia 2 de janeiro, dia 2 de janeiro, terça-feira da semana que vem, e vão até o dia 25 de janeiro com a prova presencial no dia 18 de fevereiro em Uberlândia. Ok? Então o edital está aberto. Como eu sempre falo, é sempre muito importante a gente saber quem pode fazer esse processo seletivo. Quem pode fazer esse processo seletivo são os estudantes de medicina do Brasil, os estudantes de medicina do exterior e os portadores de diploma. Então, nós temos 3 modalidades de candidatos que vão concorrer em igualdade de condições. Claro, a vaga para o portador ela será disputada só por portadores e a vaga para o estudante de medicina, seja Brasil, seja exterior, será disputada só para estudantes de medicina, tá? Não vou ler o edital inteiro com vocês, como sempre faço, vou nos pontos principais do edital, para que você saiba se esse edital vale a pena para você, se faz sentido para você, se não faz sentido para você, sempre com total imparcialidade aqui para falar dos editais. Então, a UFO está com o seu edital aberto, podem fazer estudantes de medicina Brasil, estudantes de medicina exterior e portadores de diploma com pelo menos 2 períodos concluídos para os estudantes de medicina. Então, o estudante de medicina tem que ter pelo menos 2 períodos concluídos e não existe teto de carga horária. Então, independente do período que você está, você pode fazer o processo seletivo. Lembrando que você vai ingressar no máximo no 8º período no Brasil. O internato começa no 9º período, então o ingresso ele vai até o 8º período. Então você está no 9º, no 10º, tem interesse em prestar? Pode prestar, a sua bagagem acadêmica vai ser toda avaliada, mas o seu ingresso ele vai ser até o 8º período. Então 2 períodos concluídos e você pode, independente do período que você está, eu estou salientando isso porque eu acho super importante, eu acho uma grande oportunidade, você pode ingressar até o 8º período. O portador de diploma também está apto a esse processo seletivo. São os cursos da área da saúde que podem fazer esse processo seletivo, tá? E vão fazer a mesma prova.
tanto o estudante de medicina Brasil, exterior, como portador de diploma vão fazer a mesma prova, mas a concorrência ela é dividida. Estudante de medicina concorre com estudante de medicina, portador concorre com portador. E então, já sabemos quem pode fazer. E a circunstância que eu estou? Eu posso fazer? Se eu estiver trancado? Pode. Se você estiver trancado, tendo a documentação solicitada em mãos, você pode fazer o processo seletivo. Não existe restrição em relação ao aluno trancado. Então, trancou no exterior, trancou no Brasil, para ir para uma faculdade pública, para voltar do exterior para o Brasil, com uma faculdade pública, melhor ainda, você pode estar trancado, tendo a documentação, você pode fazer o processo seletivo sem nenhum problema. Certo? Sobre a prova. Como que funciona a prova da UFO? A UFO teve modificação em relação ao edital anterior? Teve. Então, os editais, eles são, no seu eixo principal de construção, muito parecidos uns com os outros, mas sempre há modificações. Por isso que é muito importante ter a base dos editais anteriores para que você possa estudar, mas é importante também ler o edital atual, acompanhar as análises dos editais atuais para que você saiba quais as mudanças aconteceram. Aconteceram duas mudanças importantes nesse edital atual da UFO e eu vou incluir a prova nessa mudança. O primeiro ponto é, ano passado, no processo seletivo do ano passado, o processo cobrava português, biologia e redação. Eram 8 questões de biologia, 7 de português e uma redação, certo? Hoje o processo seletivo ele não cobra mais biologia para a área de ciências da saúde. E na verdade, aparentemente, para nenhuma das áreas. Ele centralizou todo o processo seletivo em 2 disciplinas, na verdade uma, né? Português, dividido numa prova de português, onde vai cair conteúdo programático, gramática, interpretação de texto, uma prova de português clássica com 15 questões e uma redação. Então, você vai fazer o processo seletivo no dia 18, presencial, você vai fazer uma prova de português com 15 questões e uma redação. Processo seletivo rápido, eles impõem uma redação com no máximo 12 linhas, então provavelmente um texto argumentativo dissertativo, ou também charges para que você possa comentar sobre essas charges. Nós temos no YouTube, no nosso canal do YouTube, nós temos a correção completa da prova do ano passado da UFO, vale super a pena, porque tem a prova de português toda corrigida, a redação comentada e tem biologia. Biologia não vai ser útil para você para essa prova, certo? Mas tem português corrigida com base na banca da UFO, que vai fazer a mesma prova esse ano, fez a prova no passado, vai fazer a mesma prova esse ano. Então nós temos lá a prova de português corrigida no YouTube, nós temos a redação e para os nossos alunos tem tudo isso muito bem organizado, fácil de achar dentro da plataforma. Então a prova português e redação. Como funciona agora o sistema de seleção da UFO? Já falamos de quem pode fazer, a circunstância que pode fazer, falamos do geral do processo seletivo, data de início das inscrições, data de término. Vamos falar um pouquinho agora sobre a documentação e o método de seleção, como que a UFO vai selecionar o seu candidato depois que ele passar por essa primeira fase. A nossa primeira fase é a prova de português com 15 questões e a redação. Então, no dia 18, quando você chegar lá, você vai fazer as 15 questões de português e a redação. E a sua redação vai ser corrigida? Necessariamente não. A redação é como se fosse uma segunda etapa. Você faz a redação junto com a prova de português, mas a sua redação só vai ser corrigida se você tiver um determinado número de pontos na prova objetiva que respeite um score definido pela Universidade Federal de Uberlândia. Que score que é esse? É o score 26. Como assim o score 26? Gustavo, como que você sabe que é o score 26, não é o 12, não é o 15? Porque muito provavelmente... na verdade, o score 24, galera, desculpa, tá? Porque muito provavelmente nós vamos ter mais de 24 candidatos, mais de 48 candidatos vaga. Na verdade, mais de 24 candidatos vaga. Existe uma tabelinha lá que se você tiver mais de 26 ou 24 candidatos vaga, me falhou a memória aqui agora, vai multiplicar por 24, 26, tá, gente? Se você tiver mais de 26 candidatos vaga, e claro que a gente vai ter mais de 26 candidatos vaga, né, para a Universidade Federal de Uberlândia, tendo mais de 26 candidatos vaga, multiplique-se o número de vagas por 24. Nós temos 2 vagas. Então, a gente multiplica por 2, vai para 48, então nós teremos 48 redações corrigidas. 48 redações corrigidas.
E esses 48, como que eles serão classificados? Obviamente, em ordem decrescente dos pontos alcançados na prova de português objetiva com 15 questões. Então, a gente pode ter 300 candidatos, vão ser corrigidas 48 redações mais os empates. Vamos supor, e isso acontece demais. Provavelmente vão ser corrigidas aí mais de 60, 70 redações, porque os empates, né, numa lista de notas, ela é sempre uma pirâmide, né? Então a base da pirâmide muito larga. Então, normalmente a gente tem mais de 48 redações corrigidas, porque os empates eles acabam acrescentando um número maior de redações. A gente tem em torno aí de 60, 65, talvez até 70 redações corrigidas em função do empate. Poxa, Gustavo, e qual você acha que vai ser a nota de corte? Qual eu acho que vai ser a nota de corte? Olha só, ano passado nós tivemos alunos com redação corrigida com nota 12. 12 em 15, mas nós tínhamos uma prova de biologia, nós tínhamos uma prova de português, então tínhamos conteúdos distintos. Você pode ter uma pessoa melhor ou pior em biologia, melhor ou pior em português, né? Então o processo ele traz mais diversidade. Esse ano nós temos as mesmas 15 questões, obrigado, nós temos as mesmas 15 questões concentradas em uma disciplina única. O que eu acho que vai impactar com a ausência da prova de biologia? Nós que somos médicos, gostamos pra caramba de medicina, sempre fomos muito afeitos à biologia, à química, né, à física também. Sempre são matérias que a gente gosta um pouco mais de estudar. Às vezes a gente tem que fazer força para estudar português, né, fazer força para estudar inglês ali, que cai no vestibular. A gente tem que fazer força para estudar algumas matérias, fazer força para estudar a história do Brasil. Então, assim, em português talvez a gente tenha que fazer força para estudar. Então, o candidato vem com uma bagagem um pouco mais deficitária em português, principalmente em gramática. Né? Principalmente em gramática. Porque o Enem hoje cai gramática, mas cai de uma forma tão indireta, até para você perceber que é uma questão de gramática, né? Então, vai cair gramática. Então, conteúdo muito diferente do que caiu na prova passada. Na prova passada concentrou-se em interpretação de texto. Esse ano, interpretação de texto, gramática. O que eu acho, pessoalmente, é que em função do número de candidatos, em função da preparação que as pessoas elas se empenham, né, que elas se impõem para um processo seletivo tão de grande oportunidade, mas são 2 vagas, Gustavo, mas roda, tá? A rematrícula dos próprios estudantes da UFO ainda não aconteceu, e muitos vão vir para o UFMG. Quando o UFMG abrir vagas no SISU e eles forem aprovados, muitos vão vir para o UFMG, muitos vão vir para o UFJF. Então, essa lista pode rodar. Então, eu imagino que a nota fique muito parecida com a nota do ano passado, 12. Eu imagino que com 12 em português você tenha a sua redação corrigida, talvez até mesmo 11, tá? Mas a aprovação, os alunos do MEDS que foram aprovados no processo passado e no processo retrasado, todos fizeram pelo menos 13. Eu tenho contato com os alunos, faço às vezes até uma mentoria depois que eles são aprovados, porque eles às vezes querem conversar, querem contar, e poxa, é super receptivo isso. Com uma nota 13 em 15. Ano passado, ano retrasado, mais 85% da redação, 85% a 90% da redação, houve aprovação, com um número de vagas um pouco maior. Não acredito que vá fugir disso. Acredito que com uma nota em torno de 13 na prova de português objetiva, mais uma redação em torno de 90, é muito provável que essa aprovação ela aconteça. Tá? Mesmo com 2 vagas, mas como eu disse, sempre há a possibilidade de chamar mais um pouco. Tá? E a documentação? A documentação ela tem que estar toda traduzida, tem que ser entregue original em espanhol, para quem é estudante de medicina do exterior, tá? Em espanhol, mas mais a documentação traduzida e o documento, mais uma mudança no edital, como eu disse, né? Fala das 2 mudanças, mais uma mudança no edital. Ano passado você podia entregar a documentação depois do final do processo seletivo, depois da prova. Existia uma etapa de entrega documental, esse ano não. Você faz o upload, entrega a documentação como eles estão solicitando, já no período de inscrição. E essa documentação, mais a redação, mais a prova objetiva, vai ser corrigida, toda corrigida, tudo junto, e no dia 25 de março você já vai vir o resultado da prova objetiva, da redação, daqueles 48 a 70 candidatos,
né, já corrigida, mais a análise documental. Então, se você tem uma lista ali de 50 candidatos, a gente já tem ali os primeiros classificados, com uma nota de prova objetiva, uma nota de redação e a documentação ok, correta, pronto, o processo está encerrado no dia 25 de março. É um processo muito interessante, é um processo que a gente aguarda ele para o primeiro semestre de 2024, a gente sempre aguarda, e aguarda para o segundo semestre de 2024 também. Vale a pena se preparar. Pode vir mais mudanças no edital? Pode voltar à biologia. Eu acho um pouco insensato, com toda a sinceridade, e acho que o processo se autodesmerece, né, no momento que ele não cobra matérias específicas, mesmo que seja biologia para a área de ciências da saúde, né, para a área de ciências biológicas, poxa, cabe. Eu acho que o ideal é que realmente para o aluno de medicina cobrasse conteúdo do curso de medicina, para o aluno de odonto, curso de odonto. Eu acho que isso traria mais sentido para o processo seletivo. Os processos de transferência e obtenção, muitos processos seletivos, eles não são coerentes com aquilo que eles propõem, né, que é justamente classificar candidatos que já fazem medicina ou já são portadores de diploma para o curso que eles desejam, cobrando aquilo que é pertinente. O que é pertinente? Você vai classificar alguém para um processo de transferência de medicina ou de odontologia e você vai cobrar só português? É um pouco injusto, porque você vai pegar o bonde andando na faculdade que você vai entrar. Então não é interessante saber a sua capacidade para integrar aquela turma dentro daquilo que aquela turma já estudou? Então, por exemplo, se a UFO disponibilizasse vagas para o quarto período, cobrar realmente conteúdo do primeiro ao terceiro, para ver se você tem capacidade de acompanhar a partir do quarto período aquela turma para a qual você está se candidatando, é muito mais coerente. Mas o que a gente observa são as faculdades no entendimento muito simplista do processo de transferência e obtenção, não todas, algumas faculdades, muito simplista e muito reducionista, aparentemente para economizar mesmo no processo seletivo, né? Você pega um grande grupo, igual o ano passado mesmo, era português, biologia e redação na UFO, e outras faculdades fazem a mesma coisa, e era isso para um tanto de curso. Hoje é a mesma coisa para todos os cursos da UFO, à exceção dos cursos onde tem habilidades específicas, como música, por exemplo, onde existe um processo a mais. Olha só, se é música, você tem que saber tocar o piano, você tem que mostrar que você tem condições de acompanhar o curso ali, tem que mostrar que você sabe tocar piano, né? Agora, se você vai fazer medicina, não. Faça só a prova de português, a anatomia, que é a base, a fisiologia, são ignoradas, faça só a prova de português. Essa é uma crítica que eu deixo, tá? É pessoal mesmo, mas eu acho assim que seria muito interessante olhar para os processos com mais coerência. Galera, falei da UFO, falei absolutamente tudo da UFO. Essa live ela vai ficar gravada. Tem algum colega seu interessado, tem alguém que você conheça que pode prestar o processo, compartilha com ele. E vou abrir para perguntas. De qualquer faculdade, a UFO hoje é o nosso mote, né? É realmente protagonista aqui da nossa live, mas Grupo Ânima, que a gente está recebendo muita pergunta na caixinha, Grupo Ânima a gente está aberto, são 11 campos abertos, houve uma retificação no edital do Grupo Ânima agora, a prova que aconteceria no dia 14, tá? No dia 14 de janeiro, essa prova agora vai acontecer no dia 14 de fevereiro. As inscrições, salvo engano, também foram prorrogadas, correto, Daniel? Não, só As inscrições, só a prova? Só a prova. Perfeito, obrigado. As provas, a data da prova agora no dia 4 de fevereiro, era dia 14, agora é dia 4. A gente tem aberto a Universidade Potiguar, a gente tem aberto a AGES Jacobina, a AGES Irecê, a UniFG Guanambi, a UniFG Brumado, a USJT, Faculdade de Cubatão, nós temos também a UAM Piracicaba, a UAM São José dos Campos, a UAM Moca, a FASÉ, tá? Aberta também. Nós temos 11 campos, esqueci da Unifax de Salvador, também abertos, tá? Uma faculdade que aceita estudantes de medicina do exterior, tem uma boa convalidação, tem vagas, alguns campos até o 7º período, e é super vantagem para você fazer esse processo seletivo se você utilizar o cupom do MEDS. O cupom do MEDS permite que você receba o cashback da sua taxa de inscrição no momento que você vai fazer sua matrícula, fez sua matrícula, entre em contato com o MEDS, a gente vai fazer seu cashback. Além também, se você não for aluno, você ganha o curso
do MEDS também, para você iniciar o seu curso no Grupo Ânima com o apoio do MEDS, inclusive o apoio de consultoria. E se você já for aluno, você dobra o tempo do curso adquirido, tá? Você adquiriu o curso de 6 meses, você ganha mais 6 meses de curso. Então vale super a pena colocar o cupom, super simples, está fazendo inscrição no Grupo Ânima, vai ter um local, você tem um cupom, coloca lá, MEDS em caixa alta ou em caixa baixa, os dois cupons passam, é só ganhar. Ganha a taxa de inscrição de volta, ganha o curso do MEDS, inclusive a nossa consultoria, tá certo? Tem o edital da Universidade Brasil aberto também, falei longamente desse edital semana passada, já está no YouTube, o edital da Universidade Brasil, assim como também está gravado na live. A gente dissecou esse edital, que teve várias modificações em relação ao edital anterior. E vou abrir para perguntas, galera. A gente está aí meio no interstício, né? Natal, Réveillon, é uma semana meio de limbo. Belo Horizonte aqui tá parecendo um deserto, tá assim, fácil de andar, de dirigir, tá fácil de se locomover. Imagino que a cidade de vocês também assim, galera sítio, galera praia, galera casa, né? Então a gente está vivendo uma fase aqui de bastante tranquilidade. Tem perguntas, Daniel? Tem algumas, Gustavo. Certo. O Jean. Gustavo, quais são os critérios mínimos para a UFO? Perdi os primeiros minutos da live. Beleza, lembrando que a live vai ficar gravada, né? A live ela vai ficar gravada, então teve dúvidas em relação, volta lá no início da live, mas falo, são 2 períodos concluídos, ponto. 2 períodos concluídos, pode estar trancado, pode não estar trancado, e para o portador de diploma, ser da área da saúde, tá? Farmácia, enfermagem, odontologia, são os requisitos básicos, não tem teto máximo para que você possa fazer o processo. O Edis, gostaria de saber se já tem informações sobre a abertura de editais de transferência externa para as faculdades de Brasília. Olha só, as faculdades de Brasília são faculdades que elas abrem com muita frequência, mas não chamam muito a atenção, porque são editais que habitualmente não aceitam alunos do exterior. Há muitos anos atrás, a Uniceub aceitava alunos do exterior. Hoje a Uniceub não aceita, como a Unineuro não aceita, como a Católica não aceita. Mas os editais eles são sempre muito regulares. Eu acredito que já tem alguns editais que já tenham até saído de Brasília, né? Acredito que no nosso feed aí já existe a Faculdade de Brasília já publicada no nosso feed. Então, as faculdades de Brasília elas são semestrais, habitualmente elas são publicadas, os editais são publicados entre novembro e fevereiro e entre junho e agosto, tá certo? Então, sempre são publicados, não contemplam alunos do exterior, infelizmente, e também habitualmente não contemplam portadores de diploma. São editais que só contemplam alunos Brasil. Mas provavelmente tem edital de Brasília publicado aí no nosso feed, a gente está sempre publicando, a gente publica todos os editais de Brasília. Se você é estudante de medicina no Brasil, quer voltar para Brasília, é interessante você acompanhar o nosso feed, que a gente está sempre publicando, tá? O Henry. Boa noite, Gustavo. A nota de corte para obtenção foi parecido com o curso de medicina? Henry, muito parecida. A nota de obtenção e a nota de transferência elas são praticamente indistinguíveis, porque o número de vagas é o mesmo praticamente todos os anos. Ano passado está certo, foram 5 para medicina e 1 para portabilidade. A de portabilidade ela foi um pouco maior, mas esse ano vai ser praticamente a mesma nota, porque são muitos candidatos para portabilidade, são muitos candidatos para transferência, então isso traz um equilíbrio realmente para a nota, tá? Mesmo chamando mais, a nota de corte de obtenção e de transferência para correção de redação deve gerar em torno de 11, 12 e para aprovação 13 na objetiva e em torno de 90% na redação. O Jean, esse edital da UFO, nós escolhemos o período ou a faculdade escolhe conforme a nossa grade cursada? Boa pergunta. Jean, o edital ele solicita que você tenha 2 períodos concluídos e basta. A prova vai ser a mesma para todos os candidatos, independente do período que esse candidato está. O candidato pode estar no 8º, no 7º, no 9º, no 10º, ele pode fazer. Não existe período específico, não há campo no momento da inscrição onde você escolhe o período. Tá? Você vai entrar num período compatível com a sua bagagem acadêmica. Então, se você pode entrar no 7º, você vai entrar no 7º. Pode entrar no 6º, você vai entrar no 6º. Então, não existe uma pré-definição de período para prestar o processo seletivo. A Maria Júlia, a prova é específica com matéria apenas de medicina? Não, Maria Júlia, essa é uma prova que vai ser feita só, na verdade, é uma prova única para todos os cursos, incluindo medicina, que vai cobrar português,
15 questões objetivas e redação. Só. Essa prova ela não cobra conteúdo específico de medicina. O Matheus, a redação é discursiva ou argumentativa? Então, a redação está em aberto, tá, Matheus? Já teve crônica, já teve texto argumentativo, dissertativo, já teve carta, já teve manifesto. Então, é uma faculdade muito clássica em relação ao seu ensino, muito provavelmente a banca extremamente erudita, né? O meu conselho para você é que você estude produção textual de forma ampla e pratique os textos mais comuns nos processos seletivos de redação. O mais comum é o dissertativo, mas caem outras modalidades de produção textual também. Por isso que no MEDS a gente tem toda a parte teórica de produção textual, a possibilidade de você enviar quantas redações você quiser para o nosso professor, que ele corrige, tá? E devolve para você com toda a correção. Você pode também consultar o professor para entender como que você pode melhorar, porque realmente pode cair qualquer estilo textual, qualquer estilo de gênero textual. Não tem como a gente se apegar só à redação dissertativa, isso é uma inocência para a UFO e para qualquer outra faculdade pública que cobra redação. Outra faculdade pública que cobra redação e já trouxe gêneros textuais, propostas textuais e gêneros textuais mais complexos é a Universidade Regional do Cariri, a URCA, que cobra conteúdo médico, aceita portador de diploma, né, lá no Ceará, e também já trouxe temas de redação mais complexos, tanto em gênero quanto em proposta, certo? Então, é importante que você tenha uma boa preparação, você tem tempo para isso, a prova vai acontecer no dia 18 de fevereiro, são 2 matérias, português e redação, então dá tempo de estudar, mais texto, mais produção textual, gêneros diferentes, e isso faz toda a diferença, tá? Porque imagina cair um manifesto, imagina cair uma crônica, poxa, os seus colegas, os seus concorrentes, eles vão ficar, na sua grande maioria, muito perdidos. Então, se você tem uma boa preparação de produção textual, tendo mais versatilidade na sua escrita e na sua construção do seu texto com outros gêneros, você sai muito na frente. Ô Gustavo, a Vilma está perguntando aqui, eu posso responder ela? Ela está perguntando qual que é o valor da mensalidade. Da UFO, né? Ô Vilma, o valor da mensalidade, o Daniel tá aqui até responder. Tô doido para falar 0800? Pode falar, 0800, é gratuito, tá? A Universidade Federal de Uberlândia é gratuito. Gente, às vezes essa pergunta ela parece óbvia, mas não é não, tá? Tem faculdades municipais que cobram mensalidade, nós temos faculdades municipais no Brasil que cobram mensalidade, não é de conhecimento de todos, mas nós temos. No exterior, faculdades públicas, algumas também cobram mensalidade, então às vezes o aluno vem do exterior e ele paga uma mensalidade baixa, mas ele paga numa faculdade pública fora do Brasil. Mas no Brasil não, tá, Vilma? No Brasil, as universidades federais e estaduais, elas são gratuitas. Algumas faculdades, quando eu estudei na Federal de Minas Gerais aqui, eu paguei na entrada de um semestre uma taxa, que era como se fosse uma matrícula, mas era irrisório. Aí tinha galera que protestava, não vou pagar, não vou pagar. Era como se fosse hoje, de verdade, uns R$200, R$220 para iniciar o semestre. Alguma taxa de material, é lógico, a faculdade é pública, realmente é questionável. Tinha uma galera que questionava. Se houver uma taxa muito simbólica mesmo, algo assim, mas eu creio que não exista, tá? As federais e estaduais no Brasil, elas são sem mensalidade, sem ônus. O Lucas está perguntando, precisa ter os documentos em mão para análise? Precisa não só para análise, Lucas, como também para inscrição. Você tem que ter todos os documentos traduzidos e apostilados. E é interessante sua pergunta, Lucas, vou pegar um ganchinho aqui, que lá, quando você lê no edital, e é prudente que vocês leiam o edital, as partes principais, o processo seletivo ele começa no edital, e isso é impressionante. Eu, quando faço as consultorias, eu vejo alunos fazendo inscrições para editais que não são interessantes para eles. Por exemplo, fiz uma mentoria hoje com um aluno que vai tentar o FAC, e ele é portador de diploma. Aluno nosso, portador de diploma, estava para fazer o FAC, investindo no processo seletivo, querendo comprar passagem, sendo que existe uma ordem de precedência que está no edital. Então é muito importante ler o edital, mesmo tendo a consultoria, mesmo tendo o consultor, até para você trazer suas dúvidas, né? Então, no edital fala que o seu documento ele tem que ser
chancelado, tem que ser carimbado pela Embaixada do Brasil. Isso não existe mais, tá, galera? Embaixada brasileira, consulado brasileiro, não faz mais serviço de autenticação, não faz serviço cartorial para documentos estrangeiros fora do Brasil. Hoje nós temos um apostilamento diário, o Brasil é signatário, até a Rússia é signatária, um país que é pouco afeito, né, a esses acordos da América e da Europa. Então, assim, do oeste europeu, né, da Europa mais ocidental, pouco afeto, a Rússia ela é signatária. Então, você vai fazer o apostilamento diário, você vai entregar seu documento original, seu documento traduzido, original espanhol, apostilado, né, seu documento em espanhol apostilado, ou seja, vai passar pelo MEC, vai passar pelo Ministério das Relações Exteriores do seu país e vai entregar também o documento traduzido. Gustavo, o que eu faço primeiro? Nossa, já vi isso várias vezes. Faça o apostilamento ou faça a tradução? Você faz primeiro o apostilamento, tá? Porque o próprio apostilamento, ele vai vir em espanhol. Ele não é feito pelo MEC do país onde você estuda? Ou seja, a língua oficial é espanhol, ou russo, enfim, ou alemão. Então o apostilamento ele tem que ser traduzido também, porque ele vai vir do MRE na língua mãe do país. Então ele tem que ser traduzido também. Então a tradução vem depois do apostilamento, tá certo? Então você tem que ter os documentos para inscrição, tem toda a orientação para você fazer o upload no site. Se você tiver dúvida e for nosso aluno, nossa consultoria pega na sua mão aqui, te ajuda a modificar o arquivo para o que for solicitado pelo edital e enviar essa documentação. E inclusive eu incentivo muito que vocês procurem a consultoria para isso, porque a fase documental é uma fase onde há muito indeferimento. Então, faça a inscrição com segurança, tá? O upload documental com segurança, entenda como que funciona, para que você não perca o seu processo seletivo por uma questão assim extremamente burocrática, né, e técnica, seria evitável, né? Ô Lucas, eu já perdi rio de dinheiro com a UFAC. Relatei isso com vocês são tops. Ô meu caro, obrigado. A UFAC realmente ela tem essa ordem de precedência, né? E não são todos que falam sobre essa ordem de precedência, porque às vezes para quem prepara não é interessante queimar uma possibilidade de absorver aquele aluno, mas para a UFAC, na Universidade Federal do Acre, que está com o processo seletivo vigente, o processo seletivo à prova vai acontecer em fevereiro, né? Da Universidade Federal do Acre, eu acho que as inscrições talvez estejam até abertas. Me confirma, Daniel? Certeza? Sabe? Qual? Federal do Acre, está aberta as inscrições Não, ainda? já fechou. Já fecharam as inscrições, certo, mas a prova só em fevereiro, né? Só em fevereiro. Isso, a Universidade Federal do Acre, aproveitando o Lucas aqui, ela realmente só vale a pena para o estudante de medicina Brasil e estudante de medicina exterior. Não vale a pena para qualquer outro segmento, para estudante de curso afim à UFAC, tá? Para portador de diploma, para o próprio aluno da UFAC que quer mudar de curso, não vale a pena. Qualquer portador de diploma que fizer inscrição vai ficar em análise futura a documentação desse aluno. Essa análise futura, ela cria uma falsa esperança, né, que pode chegar, que vai chegar, mas essa análise futura ela não vai chegar. Essa análise futura ela vai ser convertida numa análise real caso nenhum estudante de medicina do Brasil e do exterior seja deferido ou aprove no processo. E isso é muito pouco provável que aconteça, né? A UFAC estava aí com vagas para o segundo, para o terceiro e para o sexto período, e virando um ano agora, saindo o calendário acadêmico da UFAC, a gente já vai saber quando vai ser a data do próximo edital. Muito provavelmente vai ser em maio, junho. Então, o FAC é extremamente regular. Para quem é estudante de medicina Brasil ou exterior, vale a pena. Para quem, principalmente, como a prova é presencial, estuda na Bolívia, mora aí em Brasileia, né? Brasileia ou Basileia, me desculpa, tá, gente? Eu sempre dou essa confundida. Para quem mora aí próximo aí da fronteira, aí na Bolívia. Então vale super a pena, um processo seletivo que vale super a pena para quem estuda na Bolívia, é um processo para acompanhar, é uma faculdade que vai fazer a prova por período, então bem organizada, conteúdo médico, prova por período, é bem interessante, a UFAC ela é muito séria no seu processo de transferência, sempre foi. O MEDS ele tem 8 anos de funcionamento só online e há 8 anos a gente aprova na UFAC. Há 8 anos a gente aprova na UFAC inúmeros processos seletivos, o primeiro lugar. Só percorrer o nosso feed aí, vai ver a nossa história muito vitoriosa na UFAC, porque a gente realmente tem uma preparação muito específica para esse processo seletivo também. E estranho, né? Eu falei da UFO, a gente prepara para a UFO, cai português e redação, a gente prepara para a URCA, que eu falei que cai conteúdo médico e redação, a gente prepara para o grupo Ânima, a gente prepara para a UFAC. Adquirindo o curso do MEDS de 6 meses ou de 12 meses, que inclusive tá com o bônus do nosso caderno, quem adquirir agora, salvo engano até hoje, né, até o dia 27,
vai receber em casa um caderno do Médici e vai pagar mais barato, porque agora em janeiro o curso ele vai ter um reajuste, tem muito tempo que a gente não reajusta o Médici. Então, dentro do Médici você tem uma aba específica para cada faculdade. Entrou no Médici, vai ter uma aba para UFO, vai ter uma aba para UFAC. Então, se você quiser tentar UFO, tem uma aba. UFAC tem uma aba. Grupo Ânima tem uma aba. Federal do Tocantins, que vai abrir em março, tem uma aba. Pô, Gustavo, eu não quero estudar, eu quero fazer processo só por análise. Poxa, excelente. Cola com a gente, Federal de Santa Catarina, prevista para março, só análise. 3 etapas de análise. Uma consultoria vem muito bem a calhar, concorda? Para avaliar sua documentação, avaliar seu promédico, como o Unimontes, que vai sair em maio também. Você vai ter uma consultoria. Enquanto você se prepara para o seu processo de análise documentalmente, tem a nossa consultoria, surgiu um processo por prova, você não está desamparado, você não precisa ir para outra plataforma fora do Médici. Dentro do Médici você tem toda a preparação específica. Então, o trabalho do Médici ele é voltado 100% para transferência, 100% para obtenção, abrangendo todas as faculdades do Brasil. Tá bom? Então vale super a pena. Quem comprar até o dia 2 de janeiro vai comprar mais barato. Quem comprar até hoje vai ganhar o nosso caderno. Pô, Gustavo, só um caderno? Não, esse caderno ele foi produzido para se integrar à plataforma, tá? Para que você acompanhe todas as aulas que você fez, você marque aqui todas as aulas que você fez e tem também um local para que você faça seus resumos, as matérias mais importantes. É um caderno bem interessante e ele foi feito em consonância com a plataforma. Então ele conversa muito bem com a plataforma. Você está com o seu roteiro aberto, você consegue transcrever esse roteiro para o seu caderno. E por mais que a gente esteja extremamente digitalizado hoje, escrever para muitas pessoas, para mim pelo menos, é uma forma de fortalecer o aprendizado, é ler 2 vezes, né? Você lê e faz o resumo, é ler 2 vezes, dar esse estímulo 2 vezes na absorção do conteúdo. Então o caderno ele é bem interessante, eu uso esse caderno para estudar no meu dia a dia, né? Estudar como médico, fazer as minhas atualizações, estudar para os processos seletivos que eu tenho interesse em fazer, eu utilizo esse caderno como fonte de organização. Gustavo, o Renan está perguntando sobre a UMS. Você sabe algo sobre a banca? Qual faculdade? Desculpa. O MS. O MS. Então, a OMS ela está com uma banca, salvo engano, FAPEC, isso. A FAPEC que está agora organizando o processo seletivo da OMS. O que eu sei é que a FAPEC ela teve alguns questionamentos relacionados ao vestibular, mas é uma banca que muito provavelmente ela tem um contrato, né, com a OMS. Nós baseamos todo o nosso roteiro de estudos em processos seletivos com o estilo da FAPEC. É a primeira vez que ela faz o processo seletivo da UEMS, tá? É a primeira vez. Então é novo, mas a FAPEC ela já fez outros processos seletivos. A gente baseou o nosso roteiro de estudos tanto no conteúdo programático quanto no estilo de prova que a FAPEC faz, inclusive os simulados, bem parecido com o estilo de prova que a FAPEC faz. Então, é uma banca que já foi controversa em alguns momentos relacionados ao vestibular, algumas questões, mas é uma banca séria, né? Uma banca que faz processos seletivos organizados. A gente não tem muito o que dizer. A gente passou todo esse estilo que a FAPEC tem, atualizando o nosso roteiro de estudo, atualizando os simulados e atualizando os nossos professores. Mas não tem absolutamente nada de extremamente peculiar nessa banca. Olha, essa banca, ela faz questões de anatomia com esse conteúdo X. Não, uma banca equilibrada, tudo pode cair, mas ela tem um estilo de cobrança de questão, de construção do enunciado da questão que é um pouco típico e a gente fez questão de passar isso, tá, para os nossos professores e o roteiro de estudo está todo atualizado, toda a plataforma 100% atualizada. Gustavo Elias, ele está perguntando se a gente tem uma probabilidade de aumento de vagas de transferência do aluno exterior, autorizado pelo MEC para 2024. Olha só, sem dúvida, Elias, sem dúvida, e não digo isso porque o nosso ofício aqui é preparar e trazer para a nossa plataforma Estudante de Medicina no Exterior, não falo por isso, tá? Eu falo isso em função do óbvio, Esse aumento ele já vem acontecendo nos últimos anos, basta observar o número de vagas disponibilizadas para alunos do exterior, basta observar que existem faculdades que não aceitavam alunos do exterior, começaram a aceitar alunos do exterior. Isso é uma tendência cada vez maior, porque o número de faculdades de medicina aumentou muito no Brasil, caiu um decreto que não possibilitava a abertura de novas faculdades e mais vagas em faculdades de medicina, que foi um decreto de 5 anos, ele caiu agora.
Então existem muitas faculdades com possibilidade de abrir outros campos, de abrir mais vagas dentro dos campos pré-existentes e várias faculdades na fila do MEC para ser autorizadas para começar a funcionar. Então a gente vai ver muitas faculdades de medicina abrindo aí nos próximos anos, 1, 2, 3 anos. A abertura de faculdade de medicina dentro do ticket que nós temos cobrado pelas faculdades de medicina do Brasil, o valor cobrado, a mensalidade média cobrada, que hoje está em torno de R$ 9.500, não é realidade, né, de todos os brasileiros. Os financiamentos existem muitos, são prováveis, mas os financiamentos também precisam de garantias sólidas, né? Então, esses fatores, valor de mensalidade, aumento do número de vagas via vestibular, o financiamento com seus rigores, né, que são naturais, mas acaba que deixa uma galera de fora. Isso vai aumentar sim o número de vagas ociosas, vai aumentar o número de faculdades que vão aceitar alunos do exterior, sem sombra nenhuma de dúvida. Então, com certeza, 2024 a gente espera um número muito maior de faculdades, as faculdades se adaptando, basta ver o edital da Universidade Brasil agora. Esse edital ele foi construído pensando no aluno do exterior. Ele foi construído todo pensado no aluno do exterior. Tanto na entrega documental, quanto no prazo também para adequação da convalidação de disciplinas. Ele foi todo adequado para o aluno do exterior. Porque a faculdade já sabe que o público que vai fazer com que ela tenha um ensalamento mais efetivo nos processos de transferência é o aluno do exterior. Então, as faculdades estão convalidando melhor, elas estão entendendo que o aluno do exterior ele deseja entrar em períodos mais avançados, merecidamente, porque ele cursou mais tempo no exterior, por vezes em faculdades extremamente rigorosas e difíceis. Então, nada mais justo. Então, a tendência é que o processo de transferência para o aluno do exterior, Elias, ele se torne cada vez mais comum e cada vez mais justo e adequado. Certo? Ele se pareça cada vez mais com o processo de transferência de um aluno Brasil-Brasil, exterior-Brasil, esse processo se torna cada vez mais parecido e cada vez com um número maior de vagas. Isso vale para as públicas? Não, isso não vale para as públicas. Isso vale para as instituições particulares. Faculdade pública vai sim continuar aceitando alunos do exterior, mas muito improvável que tenha um maior número de vagas. O que dita o número de vagas nas faculdades públicas é outra dinâmica, totalmente fora desse universo capitalista que rege realmente a abertura de faculdades, preenchimento de faculdades particulares. Mas a gente sim, nós vamos ter melhores condições, acredito eu, de convalidação, mais vagas e as faculdades se adequando cada vez mais ao estudante de medicina do exterior. E Gustavo, só um spoiler. Sexta-feira agora nós vamos postar um vídeo, uma retrospectiva de vagas. Só adiantando, mais de 1.500 vagas ofertadas para alunos do exterior. Perfeito. Só esse ano. Olha só o que o Daniel está trazendo aqui. Sexta-feira a gente vai publicar um videozinho mostrando quantas vagas para cada modalidade aconteceu em 2023, perdão. E foram mais de 1.500 vagas para alunos do exterior. E a tendência é que haja mais vagas para alunos do exterior agora em 2024. Tá? A gente estuda isso, a gente acompanha, a gente metrifica isso aqui no MEDS, temos todas as métricas e a tendência sempre foi de escalada. Desde que o MEDS existe online, desde 2017, 2016, que a gente tem essa métrica e só aumenta, tanto para portabilidade quanto para transferência, Brasil-Brasil, exterior-Brasil, até mesmo nas públicas a gente observa um aumento do número de vagas, tá? De transferência ano a ano. Isso, a responsabilidade é realmente do SISU mesmo, mas a tendência é de aumento. O Douglas está perguntando, boa noite, haverá algum edital para portador de diploma através da análise curricular agora para o início do ano? O Douglas, não só um, tá? A gente tem uma consultoria para indicar esses editais, a gente tem uma consultoria, você entrando no MEDS já sai com todas as indicações necessárias, todos os documentos necessários, o trâmite, como funciona o processo seletivo, mas eu vou te falar uma faculdade, dentre pelo menos 5 que vão abrir processo para portabilidade. Vou te falar da Federal de Santa Catarina, que está prevista para março, isso já está em calendário acadêmico, e ela faz seu processo de obtenção, Douglas, por análise curricular. Vale a pena você conferir o processo, é uma boa oportunidade, principalmente se você for enfermeiro, tá? É uma boa oportunidade. A Universidade Federal de Santa Catarina, dentre aí pelo menos 5 faculdades que vão fazer por análise agora no primeiro semestre, é uma boa oportunidade, edital previsto para março.
ficar atento. O edital acontece em 3 etapas, então é muito importante você entender se esse edital é para você, fazer a leitura do edital. Está no nosso site, no banco de editais. O banco de editais reúne todos os editais dos últimos 5 anos, provavelmente, até mais, relacionados aos últimos processos de transferência. Então, editais mudam, mas editais antigos eles trazem uma boa noção do processo seletivo. Gratuito lá no nosso site, só entrar. Eu, Lucas, quero fazer a prova da UFO. Eu consigo a documentação a tempo? Sou formado em Franca, São Paulo, portador de diploma. Muito provavelmente, Lucas, muito provavelmente sim. As faculdades brasileiras elas entregam a documentação com muita celeridade. Muita celeridade. A sua faculdade estando aberta, porque nós temos casos de alunos aqui do MEDS que são portadores que a faculdade já fechou. E ainda assim eles conseguem a documentação, a faculdade tem que eleger outra faculdade para ficar como curadora daquela documentação e ele conseguir a qualquer tempo, sabe? Então, você consegue muito facilmente sim a documentação na sua faculdade franca a tempo. Olha só, processo seletivo de inscrições vai até dia 25 de janeiro. É tempo demais, tem praticamente 30 dias, tá? O Henry, tem alguma especificação para a parte da documentação para portador? UFO. Não, você vai entregar o seu histórico, você vai entregar o seu diploma, esses são os documentos necessários. Pessoal, quero agradecer a presença de todos, muitas perguntas, a gente construiu um conteúdo muito interessante que vai ficar gravado. O tema principal da nossa live foi a Universidade Federal de Uberlândia, é uma faculdade muito interessante, está aberta agora, deve abrir no primeiro semestre para entrada no segundo semestre de novo, depois abrir no segundo semestre para entrada no primeiro semestre de 2025, né, mais uma vez. É uma faculdade que a gente recomenda muito, nós temos vários alunos aprovados, tem interesse em fazer o processo seletivo, a gente te prepara tanto documentalmente, como te prepara também academicamente. Então, vale super a pena, conheça melhor o MEDS, conheça todos os recursos didáticos e de consultoria que o MEDS tem. É a plataforma realmente mais completa que existe no mercado hoje. Você compra mais barato até o dia 2 de janeiro, depois de 2 de janeiro o curso reajusta, e comprando hoje você recebe esse caderno agenda que está assim, em consonância com a plataforma, vale super a pena você adquirir. Então, galera, fica com Deus, uma ótima quinta, uma ótima sexta, a gente se encontra aqui na semana que vem, provavelmente na terça, dia 2. Então, um ótimo Réveillon para todo mundo, que 2024 seja abençoado para todos nós. Tá? Muito obrigado, fica com Deus.